Olá, crianças! Preparados para conhecerem mais um grande mestre da arte? Então vamos lá! Alfredo Volpi nasceu em Lucca, na Itália, mas era brasileiro de coração. Afinal, ele chegou ao Brasil com apenas 1 ano de idade e aqui viveu por 92 anos. Era filho de Dona Giuseppina e seu Ludovico. Logo ao chegar, sua família foi morar em São Paulo, no bairro Cambuci, e abriu uma loja de queijos e vinhos. Volpi estudou em uma escola para italianos, mas não terminou o curso. Foi então trabalhar em uma marcenaria e observava com atenção o trabalho dos entalhadores de madeira e carpinteiros. Para ele, trabalhar com as mãos era muito divertido. Aos 12 anos, foi trabalhar em uma gráfica, junto com seu irmão mais velho. Com seu primeiro salário, Volpi comprou uma caixa de aquarelas. Era só ter um tempinho e lá estava ele, misturando as cores das tintas e criando novas tonalidades. Aos 15 anos, começou a trabalhar como pintor-decorador de paredes. Ele fazia desenhos e pinturas nas paredes das casas de famílias ricas na cidade de São Paulo. Volpi era um operário da construção. Carregava baldes de tinta e cal. Podia sentir o cheiro e a textura das tintas em sua pele. Conversando com seu amigo Orlando, interessou-se pela arte de pintar quadros. Percebeu que assim poderia expressar seus sentimentos e registrar a sua cidade e as pessoas que viviam à sua volta. Aos 18 anos, pintou aquela que considerou sua primeira obra. Uma paisagem com tinta a óleo sobre a tampa de uma caixa de charutos. E o artista não parou mais de pintar. Andando pelos arredores da cidade de São Paulo, observava a paisagem, as cores e a luminosidade. Pintava ao ar livre, junto à natureza. Volpi trabalhava bastante. Sua vida continuava simples, mas a vida lhe reservava algumas surpresas. Em 1927, conheceu o seu grande amor, Benedita da Conceição, apelidada de Judite. É quase certo que Judite tenha sido sua modelo para o quadro Mulata. Alfredo Volpi se impressionava com a paisagem de sua cidade e seu bairro. Gostava de ir à feira e andar de bonde, mas um fato novo o levou a frequentar outros espaços. Judite ficou doente e foi morar em Itanhaém. E Volpi a visitava todas as semanas. Mas, depois que Judite ficou boa, eles se casaram e tiveram sua filha Eugênia. Nessa época, Volpi mudou duas coisas em sua arte. A primeira foi a tinta. Ele começou a fabricar as suas tintas com gema de ovo. Ué? Será que ele tinha ficado maluquinho? Não! Na verdade, essa tinta feita com ovo, água e pigmentos, que são pozinhos coloridos, é uma das tintas mais antigas que existe, que se chama têmpera, que significa misturar, temperar. Mas o Volpi colocava um ingrediente secreto em suas tintas. Shhh. Óleo de cravo. Que deixava suas pinturas muito perfumadas. E a outra mudança do Volpi
foi como ele desenhava na tela as coisas do mundo. Ele continuava pintando paisagens com casas, mas agora de uma maneira mais simples. Paredes, portas e janelas. Olha que incrível! Um jeito moderno, simples de pintar as coisas do mundo, utilizando uma tinta muito antiga. Em uma de suas visitas em Itanhaém, ele viu uma festa junina na praça, toda enfeitada com bandeirinhas. E a música, é claro! Ele ficou tão impressionado com as bandeirinhas que nunca mais deixou de pintá-las. Ao incorporar as formas das bandeirinhas em seus quadros, Volpe anunciava a nova fase. A gente se desliga e então só passa a existir o problema da linha, forma e cor. As bandeirinhas se tornaram sua linguagem mais conhecida e foram constantes em sua obra. Parecia que Volpe tinha um imenso prazer em descobrir novas formas de pintá-las. Um prazer que não tinha fim. Ele as transformava, mudando-as de posição, de tamanho, de cores, retirando e colocando pedaços. Uma pintura alegre, leve e rítmica. A paciência e a calma do pintor ficaram para sempre impressas em seus gestos, nos movimentos de seu pincel e nas misturas de pigmentos. Em cada tela que produzia, Volpe imprimia sua impressão de vida. Muito trabalho, muita busca, muita superação. O operário Volpe acreditou em si mesmo e o artista Volpe venceu. Alfredo Volpe passou os últimos dias de sua vida pintando em seu ateliê, na companhia de sua filha e de suas netas. E assim foi Volpe. Uma vida comum demais para quem foi incomum como poucos. Vamos conhecer agora algumas de suas obras. A tela sereia foi criada em 1960 e com traços simples e quase infantis, carrega a imagem de uma das mais importantes personagens do folclore brasileiro. Uma curiosidade: este quadro é um dos mais importantes do acervo de Volpe. Esteve extraviado, mas já foi reencontrado. A grande fachada festiva, produzida durante a década de 50, reúne dois elementos preciosos para a obra de Volpe: as fachadas e as características bandeirinhas. Barco com Bandeirinhas é uma obra síntese de Alfredo Volpe, pois ela apresenta bandeirinhas e geometricidade, duas coisas pelas quais Volpe era apaixonado. Nesta obra, percebem-se bem essas paixões de Volpe. A pintura é vívida, alegre, rítmica e leve, com cores misturadas. As bandeirinhas, claro, estão presentes. O pintor brasileiro também usa os pássaros para dar uma impressão de movimento ao barco.